É um absurdo, assim. Numa CPI que, primeiro, não tem objeto para que ela tenha sido instalada, é uma CPI que está a serviço de uma tentativa de criminalizar um movimento social que há décadas luta por reforma agrária, por educação no campo, uma maneira de agir nessa casa que precisa ser interrompida. Né? Já há, por parte do Ministério Público Eleitoral, uma representação encaminhada à PGR para investigar o presidente por silenciar, em especial, deputadas mulheres. E veja, assim, é uma tentativa de silenciamento de vozes que querem dizer fatos, né? É fato que o deputado Zucco, presidente da CPI do MST, é suspeito de financiar os atos golpistas do 8 de janeiro que atentaram contra as liberdades democráticas. Inclusive, a recente decisão do STF para que a PF retomasse essa investigação. É fato que ele é financiado por fazendeiros que estão na lista do trabalho escravo no Brasil. Então, a mesma maneira de se comportar do Ricardo Salles e do PL, que também me colocaram no Conselho de Ética da Casa, foi processo instaurado essa semana, por dizer verdades sobre o Ricardo Salles. Então, é muito grave. É uma CPI que tenta retroceder na pauta da reforma agrária, avançar, infelizmente, no tamanho do agro, seja na disputa ali dentro do governo, seja no debate com a sociedade. Então, e faz isso silenciando deputadas combativas naquele espaço. É antirregimental, é antidemocrático, mas Deputada, seguimos na luta, né? deputada, boa noite, Sakamoto aqui, obrigado pela presença. Não as cenas que a gente tem assistido são cenas bastante lamentáveis, né? Independentemente do deputado Ricardo Salles concordar ou não, por exemplo, com a deputada Sâmia, com a senhora, com todo mundo da oposição, da base do governo, ele tem que respeitar a fala, né? O Congresso, o parlamento, a base do parlamento é essa, né? Poder falar, né? Poder se expressar. E aí a pergunta, não tem nada que pode ser feito, o mesmo levando isso a alguma instância, tem que ser obrigatoriamente o Conselho de Ética ou uma outra instância, se uma outra instância da Câmara não se manifesta, não pode ser levado ao STF novamente. O que vocês estão fazendo para tentar evitar que cenas assim continuem acontecendo na CPI? Eu acho que a gente tem que atuar em todas as esferas, seja reunir todos os fatos de tentativa de intimidação, de silenciamento, levar ao Supremo, seja o Conselho de Ética, que infelizmente a decisão de quais denúncias vão à frente ou não é da mesa diretora. O Lira, por exemplo, demorou 5 dias para mandar o processo contra mim e mais de 70 dias em relação ao processo contra o Nicolas Ferreira, que teve uma atitude criminosa transfóbica no dia 8 de março. Então, também a gente, de alguma maneira, tem algum limite também em relação ao Conselho de Ética, mas acho que todos os passos têm que ser dados, seja na relação com o Supremo, seja na relação com o próprio parlamento por meio do Conselho de Ética. Acho, e aí tem que pensar na estratégia da CPI, que há uma série de ilegalidades acontecendo numa instância que deveria ser séria, e isso, sem dúvida, vai nos permitir questionar um relatório que, no meu ponto de vista, está pronto, feito por Ricardo Salles. Ali é um palco para os ruralistas ligados a milícias ruralistas é, fazerem o seu show lamentável de criminalizar o movimento social. E acho que a gente precisa também usar esses ataques ao regimento, à própria Constituição, para também questionar um futuro relatório que, sem dúvida, não vai corresponder à realidade. Pra você ter uma ideia, Sakamoto, a gente apresentou uma série de requerimentos, nós do PSOL, eu e a deputada Sâmia. Apenas um requerimento de dezenas apresentados por nós foi apreciado em 3 sessões de apreciação de requerimento. Também isso, o que vai ser possível ter como resultado de uma CPI que em si, no seu objeto, ou na sua ausência de objeto antidemocrático, na sua condução também antidemocrática. A gente tem a informação de que o presidente da Câmara, Arthur Lira, está falando nesse momento. Aproveito aqui para mudar de assunto e perguntar para a senhora sobre a MP dos ministérios, né? Como é que a senhora está vendo? Será que passa, não passa? Será que
que a ideia do governo em relação aos ministérios pode ser modificada mesmo? Eu acho que a gente teve avanços enormes nesses primeiros meses de governo. Tem a ver com o Ministério da Igualdade Racial, que tem a ver com o Ministério dos Direitos Humanos preocupado com pautas fundamentais que atingem grupos vulnerabilizados, como a população LGBTQIA+, nós, negros e negras. A gente tem o Ministério do Meio Ambiente que, por exemplo, deveria manter a Agência Nacional das Águas na sua atribuição. Veja, olha que avanço histórico para o Brasil é a criação do Ministério dos Povos Indígenas, sabe? Infelizmente, é uma MP que foi retalhada, em especial por setores do Centrão. Eu acho que a batalha é para viabilizar, porque sem essa MP aprovada, a gente perde muito desse avanço que foi a reestruturação ministerial. Então, estamos aqui aguardando também os bastidores, mas espero que tenham, pelo menos, setores do Centrão que são comprometidos com a democracia, que avancem com essa MP para que ela possa ser logo apreciada no Senado.